Arandu, palavra de origem guarani que remete a conhecimento, inteligência, sabedoria. O que nós estamos precisando muito nesse momento no mundo e mais especificamente no Brasil. A nossa situação eu diria, quase caótica nesse momento. Esperamos superá-la em breve. E para isso precisamos de muita conversa, precisamos de muito entendimento, precisamos de conhecimento. Propusemos esse podcast, o videocast, para contribuir com o debate, para contribuir com a disseminação do conhecimento, para promovermos o entendimento de questões que são relevantes, para que a gente não fique caindo em armadilhas de fake news e coisas do gênero. É importante que todos conheçam. A proposta desse podcast é nós pegarmos assuntos relevantes e trazermos, desde a Constituição Federal, pegando aqui no caso de políticas públicas, por exemplo, desde a Constituição Federal, e dissecar isso com especialistas, pessoas que conhecem, que dominam o assunto, mas de forma simples, para que chegue na população o entendimento pleno, ou o mais pleno possível, de tudo que nós conversarmos aqui durante o nosso encontro semanal, que será de 1 hora. Para isso, estou aqui autoapresentando Joel de Lima, sou advogado, tenho uma certa carreira, uma certa caminhada na região, principalmente debatendo e ajudando em alguns momentos até na formulação de políticas públicas. Por isso a proposta de que a gente debata políticas públicas a princípio e depois a gente vai ampliando esse debate, mas vamos começar com políticas públicas. E chamei alguns amigos, para a gente ter um núcleo duro, diria assim, do podcast, pessoas que estarão aqui semanalmente, conforme o tema a gente vai se revezando nessa mesa. E também na sequência queremos que o podcast seja interativo. Então a gente vai construindo, essa é a primeira edição, nessa proposta fechada, mas na sequência queremos que seja interativo e também estamos negociando de repente a transmissão até numa rede de rádio aberta para a comunidade, que facilita muito mais a recepção. Então, nas plataformas digitais de início e depois, numa perspectiva de termos aí também uma emissora de rádio transmitindo o nosso programa. Imediatamente passo à minha esquerda para a apresentação do nosso coordenador, e eu diria assim, é o cara responsável pela pauta. Boa tarde a todos, bom dia, quer dizer, é um prazer estar aqui com vocês. E meu nome é Júlio Dias, sou professor, tenho formação na área de telecomunicações, fiz pedagogia também, e alguns conhecimentos na área de nutrição, mas o meu verdadeiro conhecimento é dentro da área espiritual. São vários anos de estudo e militância dentro do conhecimento da área espiritual. E a proposta do podcast é a sabedoria, que acho que é a coisa mais importante. E passar o conhecimento para as pessoas. Um conhecimento simples, didático, simples, bem simples mesmo. Que a pessoa que está lá na ponta, aquele povo mais sofrido, que não tem nem o que comer direito, a gente possa fazer uma linguagem e fornecer conhecimento, acabando com essas fake news, essa que destrói a democracia, que destrói a vida do ser humano. A nossa preocupação é com o bem-estar social dessas pessoas. Então a importância desse podcast para mim tem essa visão. Regiane. Bom, bom dia, a todas, todos que estão nos acompanhando, e aqui aos meus colegas. Meu nome é Regiane Cristina Tonato, sou pedagoga, sou filha de Dona Tecla Kaufel Tonato e Osni Tonato, sou irmã do Wilson e do André, sou mãe, bem rapidamente aqui, porque é importante para mim mostrar essas pessoas que estão comigo também, Eu sou mãe do Miguel, da Laura, e casada com o Lindomar. Essa parte acadêmica, eu sou pedagoga, mestra e doutora pela Sociedade Cultura e Fronteira, que é um programa de pós-graduação interdisciplinar aqui da nossa região, da UniOeste, de Foz do Iguaçu. E também trabalhadora na UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana.
Gostaria, né, de agradecer já aos meus colegas pelo convite de fazer parte desse programa e poder representar aqui a bancada feminina, né, do nosso podcast. Além de trazer, assim, não só a representatividade da mulher, mas também entrar em temas sensíveis, procurar lembrar da inclusão, né, por isso que eu já falei todas, todos e todes, porque trazendo uma linguagem mais inclusiva ao nosso espaço. Enfim, obrigada e passo aqui a palavra para minha colega. Geusina. Olá, bom dia a todas, todes e todos. Quero saudar aqui meus colegas, agradecer, né, inicialmente o convite para fazer parte, né, desse projeto que eu acredito que tem tudo para dar certo, né? Meu nome é Maria Geusina, eu sou assistente social. Por muitos anos trabalhei na Prefeitura Municipal aqui de Foz do Iguaçu, né, no Centro de Especialidades Médicas. Sou professora universitária desde 2001, dei aula, né, durante 14 anos na Uniamérica e desde 2014 eu estou professora da Unila, né, inicialmente no curso de saúde coletiva e posteriormente, né, no curso de serviço social, onde sou professora adjunta 3, né, até o momento. Sou líder de um grupo de pesquisa que é serviço social, né, proteção social, migração e fronteira. E estudo a proteção social, mais especificamente a saúde e a assistência desde os anos 2000. Aí participei por longa data, né, do GT Itaipu Saúde, buscando compreender, né, como é que se dá essa dinâmica fronteiriça, como é que essa dinâmica fronteiriça ela impacta, né, nos serviços de proteção social e como é que essa população mais vulnerabilizada que vive no entorno da fronteira, né, cotidianamente, né, desafia os sistemas locais de proteção social, ao mesmo tempo que busca por sobrevivência. Então, eu espero que eu possa contribuir, né, na compreensão, né, dos desafios, das demandas, né, dessa população mais pobre, mais vulnerabilizada, né, que dificilmente tem acesso a esses serviços, porque essa população, efetivamente, elas não têm acesso, até porque elas desconhecem, né, e eu acho que talvez o meu papel aqui seja um pouco, né, por conhecer esse métier e da proteção social, facilitar, né, trazer um conhecimento que possa facilitar essa população superar essas barreiras, né, e de fato acessar aí os serviços de proteção social do município. E é isso. Obrigada. E o âncora, o nosso mentor, o cara que vai nos orientar, já que a nossa proposta é nos comunicarmos, né? O cara que sabe tudo de comunicação. Não, a gente vai aprendendo todo dia, né? Meu nome é Luciano Vilela, eu sou jornalista, sou advogado, sou professor universitário, coordeno os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda da UDC. E eu estou assim muito feliz, mas muito feliz e muito honrado de participar desse grupo de pessoas que se reuniu para falar de coisas importantes do dia a dia das pessoas. Eu sempre falo para os alunos assim que é muito importante dentro do jornalismo a gente contar histórias. E são essas histórias que a gente quer trazer para cá, para esse podcast, videocast, enfim. Porque o macro a gente vê todo dia nos noticiários. O micro a gente vê muito pouco. Ou seja, o que atinge realmente as pessoas, né, no dia a dia, a dona de casa, o seu fulano de tal que mora lá na casa X, enfim. Isso a gente pouco vê. Então a gente quer trazer o porquê de tudo que a gente vai discutir aqui, e a gente já vai começar com grandes entrevistados, que daqui a pouquinho vocês vão saber quem são, justamente isso, ou seja, como é que tudo que está acontecendo no Brasil, nas mais diversas vertentes, atingem essas pessoas. Isso é jornalismo também, ou seja, isso é comunicação, a gente trazer o que acontece nesse macro para esse micro, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu estou muito feliz mesmo, muito honrado de participar disso, porque eu sei que isso aqui vai virar uma coisa gigante. E esperem e aguardem para vocês verem. Mas eu estou mais feliz ainda, Joel, porque a gente já começa com caneca, né?
Dá uma olhada na E sua ninguém sabe o que tem caneca, dentro, né? né? Ninguém sabe, esse é o grande mistério, né? Se as garrafinhas de água sumissem da mesa, ninguém saberia o que Não, tem aqui, dentro. ó, aqui tem café e esse aqui é o segredo desse videocast, né? Então é isso, eu tô muito, muito feliz de verdade de participar e dividir tudo isso aqui com esse grupo de pessoas. Perfeito. Como disse o Luciano, é uma experiência nova para todos aqui. E vamos aprendendo, né? E vamos construindo, inclusive, na dinâmica da mesa, como que ela vai acontecendo. Então, para o pessoal que vai assistir o programa, isso aqui vai parecer um pouco um TikTok, né? A gente faz um corte e, de repente, vai aparecer a mesa recomposta. Nós temos, para esse primeiro programa, como o Luciano já apontou, o desafio, né, de, junto com o Arandu, debater a política para frente. Nós estamos num momento de transição no Brasil, tivemos eleições, os resultados já conhecidos, referendados, e o que a gente vai esperar para os próximos 4 anos. Se o Arandu quer discutir, trazer conhecimento sobre as políticas públicas, a gente primeiro tem que começar a especular antes de 1º de janeiro, né? O que a gente pode esperar 1º de janeiro. E para isso, então, nós temos 2 convidados que são especialistas no assunto, um no eixo político, participa, é o cara que ajuda a construir essas propostas, né? E com certeza, e falo por mim, tá? Com certeza, uma opinião pessoal, terá muita atividade nos próximos 4 anos, né? E o outro é um acadêmico, mas também muito interessado, com uma dinâmica também bastante interessante, já foi reitor da UNILA, ou seja, para além da questão acadêmica, ele tem uma pegada também de execução, de se propor a fazer, de ajudar na construção, e além de ser especialista, né, em direito internacional, que entende bastante a nossa dinâmica, principalmente de fronteira, né? E eu acredito que Mercosul, que relações bilaterais, estarão muito na pauta, né, num próximo governo. Então, fazendo o corte do TikTok aqui, nós teremos na sequência, né, Jorge Miguel Samek, para falar sobre a questão política, o que a gente pode esperar de orientação política, de orientação de governo, né, e o professor Gustavo Vieira também. Então fazemos um corte agora e voltamos já com a mesa recomposta. Estamos de volta então, agora sim com os entrevistados na bancada, e grandes entrevistados nessa nossa primeira edição do podcast Arandu, para falar de tudo aquilo que a gente já fez nessa pequena apresentação anteriormente. E esses entrevistados vão então falar um pouquinho sobre essa nova estruturação, desse novo momento, que a partir do dia 1º acontece, o que muda, o que não muda, as prioridades, enfim. Então a gente vai conversar com o professor Gustavo Vieira, ex-reitor da UNILA, e também com o nosso ex-diretor-geral da Itaipu Nacional, Jorge Miguel Samek, que de forma online está com a gente, participando dessa nossa primeira edição. Samek, antes de mais nada, muito obrigado pela atenção e participação nesse nosso primeiro podcast, Arandu. Eu que agradeço, Luciano. Quero primeiramente cumprimentar toda a bancada, em especial ao Joel, que teve essa iniciativa. Tive a oportunidade de poder trabalhar com ele durante 14 anos e 3 meses. E o Joel foi um dos responsáveis pelo programa Saúde da Fronteira. Participou ativamente das ações ligadas à saúde, participou do conselho de administração do nosso Hospital Costa Cavalcante e participou principalmente como meu chefe de gabinete nas ações que nós desenvolvemos no sentido da integração com o Paraguai, com a Argentina, com toda a região oeste do Paraná, um trabalho em que nós ampliamos a missão da Itaipu, que além de produzir energia, que é a sua função principal, passou a desenvolver programas de desenvolvimento regional, territorial, fazer parcerias com toda a nossa região, elaborando vários projetos, e mais do que necessário, fazer um programa como esse para exatamente desmistificar essa grande praga que virou recente, dessas mentiras de forma diária que estão acontecendo, desinformando a nossa população.
E o Arandu vem exatamente para isso, para informar, trazer conhecimento. Muito interessante o conteúdo e o texto e o nome do programa. E eu quero, então, dizer da satisfação de poder estar participando, cumprimentar a todos, em especial também o nosso professor Gustavo, nosso ex-reitor, e todos os componentes aí da mesa. Samek, vamos fazer então, de forma introdutória, que a gente já conversa também já introduz o professor Gustavo nas temáticas, enfim, mas acho que é importante a gente fazer esse contexto histórico aí da sua passagem pela Itaipu Binacional, né, como diretor-geral do lado brasileiro, e esse novo momento que se aguarda, né, a partir do dia 1º de janeiro. Contextualiza isso para a gente. Veja, eu sou nascido em Foz do Iguaçu. Nasci em Foz do Iguaçu em 1955. A cidade tinha pouco mais de 10 mil habitantes, boa parte eram ligados ainda à área rural. Era uma cidade pequena, segui todo o ciclo de Foz do Iguaçu e depois tive que ir para fora para estudar. Não tinha nenhuma faculdade, universidade ali. O que tinha em Foz do Iguaçu era o científico, curso normal, e também o curso técnico na área ligada à contabilidade. Então, todo mundo que tinha condições de poder ascender ou poder ter uma formação profissional tinha que sair de Foz do Iguaçu. Olha que contraste. E hoje Foz é uma cidade que recebe gente de todo mundo, de todas as regiões, virou um polo educacional. Então, acompanhei o desenvolvimento todo de Foz do Iguaçu, e claro que o boom maior foi exatamente quando Itaipu veio se instalar em Foz do Iguaçu. Já era um importante polo turístico, as cataratas sempre foi uma grande atração internacional, e a partir dali essa outra obra humana, colocando na época a maior hidrelétrica do planeta, não tinha nada similar. A outra hidrelétrica maior que existia no mundo era uma na Rússia e outra nos Estados Unidos, mas era menos que a metade da potência instalada em Itaipu. E aí promoveu esse desenvolvimento, essa loucura que foi, na época da construção, gente vindo de todo que lugar do mundo, as cidades crescendo de forma rápida, enfim. E acompanhei esse ciclo todo já vindo em Curitiba, vim fazer o curso na Universidade Federal do Paraná, na Engenharia Agronômica, passei a fazer parte do diretório acadêmico, quando vivenciei a redemocratização. Então estava em voga. Aliás, em Foz do Iguaçu, nós vimos a chegada do Leonel Brizola, também os anistiados, podendo voltar, retornar para o país. Nossa, foi uma festa. Ele veio por Foz do Iguaçu. Pouca gente sabe disso, mas o retorno do Leonel Brizola se deu por Foz do Iguaçu. E nós estávamos lá, junto com uma galera enorme de estudantes, gente de todas as regiões, vivendo essa efervescência da redemocratização. Participamos das diretas já, participamos depois do processo da Constituinte. Eu acabei ocupando funções a nível de Secretaria de Estado, depois como secretário de Abastecimento, presidente do SEASA, fui vereador por 4 vezes na capital, acabei também sendo presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores, fui candidato ao governo e depois fui candidato a deputado federal, me elegendo, e tive que renunciar meu mandato exatamente para voltar para Itaipu. Foi um convite do presidente Lula e eu sempre dizia, olha, Itaipu, com essa enorme contribuição, com essa inteligência instalada que tem lá, pegaram técnicos os melhores do Brasil para vir construir essa hidrelétrica, ela tem que ter uma colaboração maior, tá? Já em fase de conclusão, nós concluímos as 2 últimas unidades, quando cheguei lá já tinha 18, fizemos as 2 últimas, 20 unidades geradoras, mas temos que usar essa inteligência para trazer cursos, fazer acordos com a Universidade Federal, com a Unioeste, transformar uma universidade de integração, vamos desenvolver aqui projetos, programas, vamos cuidar do meio ambiente, vamos virar uma referência nacional nos objetivos do desenvolvimento sustentável, vamos mudar a missão dessa empresa, vamos melhorar essa integração com o Paraguai, com a Argentina, com nossos sócios, enfim. E foi isso que nós mais ou menos conseguimos desenvolver nesse período, que acabou sendo muito longevo. Imaginava que ia ficar 4 anos, acabei ficando 8, depois 12, depois 14 anos e 3 meses à frente da Itaipu. E eu imaginava
que a democracia era uma coisa já consolidada. Jamais passou na minha cabeça, e acho que na cabeça de ninguém, esse retrocesso que nós tivemos nesses últimos 4 anos. Que coisa, que você veja como que a democracia é uma construção permanente, difícil, e que nós devemos estar completamente atentos, porque é uma coisa incrível o que aconteceu. Os desmontes das políticas públicas, coisa que se levou décadas para construir, no sentido da saúde, da educação, da ciência, da tecnologia, da cultura, do cuidado ambiental, de reparar desigualdades. De repente, num toque de caixa, em menos de 4 anos, a gente veio vindo essas políticas de destruição desse processo todo. Mas, graças a Deus e à vontade do povo brasileiro, conseguimos, pelo menos nesse momento, conter esse desmonte das políticas públicas que estávamos assistindo no país. E agora vamos ter que ter essa reconstrução total. E aí vai ser uma tarefa de todos nós, uma tarefa difícil. Vocês estão vendo e assistindo a tentativa de um 3º turno, pessoal completamente anestesiado. É uma coisa incrível, não dá para compreender como é que se faz uma lavagem cerebral tão grande. Aliás, dá para compreender, através da ciência e da tecnologia, através do Arandu, através do conhecimento, porque são fatos que se repetem. O fascismo é uma obra permanentemente também em construção, e a gente vai começando a estudar, e aí tem que começar a ler e os grandes sociólogos, os grandes teóricos, para poder entender esse momento. Então vamos ter que ter uma mão na massa, um trabalho muito grande, no sentido de poder reverter esse desmonte do Estado, desmonte do fascismo, e voltar novamente nessa construção da democracia, da igualdade social, igualdade racial, enfim, dessa imensa dívida que nós temos com a nossa população. Samek, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a questão desse novo momento a partir do dia 1º e prioridades, enfim, a questão orçamentária, que é muito importante também. Mas eu queria inserir o professor Gustavo Vieira nessa conversa de reconstrução, ex-reitor da UNILA, ou seja, nessa questão educacional tão importante, mas tão importante nesse novo momento também. E eu queria já perguntar justamente essa expectativa, né, de novo momento, e acho que a questão da educação, ele não tem dúvida que perpassa por isso, né, por essa área. Bem, para a satisfação estar aqui, agradecer o convite aí do Joel de Lima, a satisfação estar com vocês, Luciano, professora Josina, Regiane, Samek, sem dúvida alguma aí uma pessoa fundamental para nós termos a UNILA, né, em Foz do Iguaçu. Então, gratidão aí em amplos termos. Bom, eu estava escutando atentamente as palavras do Samek, e de alguma maneira as políticas públicas sempre têm que buscar, de alguma maneira, conciliar justiça social com desenvolvimento econômico. E isso parece que fala para 2 públicos, né? E o desafio que me parece que está colocado é nesse tensionamento, que parece que virou essa relação amigo-inimigo. A democracia ela deveria caminhar num outro sentido, né? De, assim, bom, estamos embarcados juntos, né, nos mesmos desafios, e temos que buscar justamente conciliar. Existe um lema na campanha dos direitos humanos que falava assim: nenhum ser humano é descartável, né? Assim, todos têm que de alguma maneira serem compreendidos dentro desses dilemas, e a gente precisa avançar nas pautas de justiça social, entendendo os desafios ligados ao desenvolvimento econômico. Então, acho que o desafio que está colocado aí é nós conseguirmos identificar algumas agendas que consigam trabalhar dentro desses desafios assim tão geradores de tanta oposição, para a gente andar para frente, né? Enquanto gestor da UNILA, reitor da UNILA, nós passamos por um desafio grande, que foi uma proposta que buscava transformar a identidade da UNILA, né? E eu assumi isso em um mês. Que eu tinha assumido, veio essa proposta para transformar a UNILA numa Universidade Federal do Oeste do Paraná. E aí, assim, bom, como é que a gente vai trabalhar os argumentos dentro de um ambiente que já era um ambiente, né, de retrocessos em termos de políticas sociais, de desmoralização das universidades,
veja, equipamentos públicos de produção de conhecimento, de formação, de educação. E como é que a gente pode trabalhar para mostrar assim, olha, esse é o melhor para todos, né? Esse é um caminho de construção de uma sociedade, e essa agenda de internacionalização e de integração regional, ela está colocada para o mundo e para o Brasil como o sentido do Estado e o sentido da sociedade. Não é uma questão de um lado ou de outro, ou está se privilegiando. Não. O Estado precisa olhar para quem de fato mais precisa, né? Então, acho que nós temos aí esse desafio de conseguir identificar essas agendas e conseguir construir audiências cada vez mais inclusivas, né? Acho que esse é a democracia vai avançar e vai se solidificar na medida em que a gente tiver confiança nesses processos e inclusão nessas agendas. E, de um lado, né, os dados sobre fome aí estão, né, muito graves, né? Conseguimos fazer alguns processos de inclusão ao longo das últimas décadas que precisam ser reforçados, sem dúvida alguma, né? E aí tem todos os tensionamentos aí que estão sendo colocados no âmbito do financiamento público, enfim. Então, os desafios que estão colocados aí, a agenda ambiental, né? A conciliação da agenda social com a ambiental, né? Que foi essa mudança dessa missão da Itaipu em 2003, né, Joel? E essas questões estão parece que mais urgentes agora. Então, mas me parece que a inteligência tem condições de enfrentar essas situações. Eu quero inserir agora também a Regiane, né, e a Geusina, professora, que tem tudo a ver com essa temática da educação e essa necessidade, essa ânsia de ver esse novo momento acontecendo. É isso, professor? Eu estava aqui pensando, ouvindo o Gustavo atentamente, né? Eu acho também que nesse processo aí da gente conciliar, né, a questão de uma agenda em que amplie-se as políticas públicas mais com cuidado com o desenvolvimento econômico sustentável, a questão até da gente compreender hoje, que eu acho que se faz muito necessário, né, o que é uma agenda e o desenvolvimento econômico no campo das políticas públicas, né, do ponto de vista da direita e do ponto de vista da esquerda. Quais são os contrapontos que se colocam aí? Porque direitos sociais e proteção social, tanto esquerda quanto direita querem. Todo mundo vai defender o direito à educação, o direito à assistência social, o direito a uma saúde de qualidade, né? Então, assim, quais são os contrapontos que se colocam nesse? Porque eu acho que isso precisa ser desmistificado até para a gente poder criar um outro discurso, criar uma outra linguagem, né, para conciliar esses dois opostos, né? E aí a gente pensar, a partir daí, políticas públicas que atendam, né, as necessidades tanto de X quanto de Y. Eu acho que isso se faz urgente e necessário, porque a gente fala muito, né, da questão do fascismo, mas para Dona Maria lá que acessa o CRAS, o que é o fascismo, né? O que é um pensamento de direita? O que é um pensamento de esquerda, né? O que por exemplo, agora nessa mudança, nessas alterações aí de pensamento e de orientação do país, o que isso vai refletir na minha vida, o que isso vai impactar na minha vida cotidianamente, né? Como é que esse fascismo que todo mundo fala, né, está impactando na minha vida? Eu acho que a gente precisa criar uma outra linguagem, essa linguagem que é muito mais acessível, né, do ponto de vista até da extrema direita e até dos próprios fascistas, porque esse discurso ele cola. Então, assim, eu acho que a gente precisa, né, de forma urgente, né, muito urgente e necessária, fazer, né, um debate, desmistificar isso até para as pessoas entenderem como é que isso impacta no seu cotidiano e, né, e na proteção social que ela precisa para sair da condição da linha de pobreza, da extrema pobreza, entre outras questões. Regiane, queria o teu posicionamento também antes de acionar o SAMEC, porque a questão da educação e da UNILA já são temas, já são
assuntos que o próprio presidente Lula já comentou, já priorizou. Mas eu queria te ouvir. Então, escutando o Samek, eu sou foz-do-iguaçuense, né? Nasci em 84. E, de certa forma, eu sempre disse que sou filha de Itaipu. Não só dos meus pais, mas também filha de Itaipu. Pelo seguinte, eu nasci no hospital que era chamado de Hospital de Itaipu, ou HI, né? E meu pai foi agente de segurança na Itaipu. Minha mãe, empregada doméstica na Vila B. E foi assim que eles se conheceram. Depois minha mãe é costureira, se tornou costureira e, enfim, criou 3 filhos. 2 fizeram UniOeste e eu fiz o TFPR, saí da cidade primeiro, fui para Medianeira. Mas depois que retornei, estudei na UniOeste, que sempre foi um desejo meu, essa universidade. Mas o que eu penso, assim, foi muito na base da luta, né, quando a gente fala em educação. Né? Então, manter essas universidades públicas em Foz do Iguaçu, e aí eu vou em especial a questão da UNILA, porque, como o professor Gustavo fala, a gente teve esse momento ali. Então, a UNILA tem até um movimento que se chama UNILA Resiste, que nesses últimos 4 anos a gente precisou voltar a esse movimento, né? E quantas vezes a gente tem ido, todo ano a gente vai às ruas manifestar para garantir esse direito que é da educação superior, né, da educação básica. A gente nunca leva uma pauta única. Então a gente vai para defender a educação básica, para melhoria, e vai também para a questão da educação superior. E a gente percebe, né, que a manifestação da nossa classe, vamos dizer assim, da educação, é totalmente diferente de uma manifestação que acontece hoje, né? O que eu queria colocar, se perguntar para os nossos convidados é em relação a isso, né? Porque, por exemplo, a gente faz um projeto na UNILA que se chama UNILA ao seu alcance. Vai para as escolas de ensino médio dizer, olha, a UNILA é pública, a UNILA é um direito teu, né? A UNILA não é só cursos de graduação, é pesquisa. Olha só, porque até isso a gente tem que falar mais. A desinformação em relação a isso, porque às vezes pensa só que a universidade é questão de formação. Não é só isso, né? Então, e eles falam assim, ela é pública. Eles têm, a população tem dificuldade, né? Então, são esclarecimentos básicos que a gente precisa fazer. Então, eu também trabalhei dentro um projeto dentro ali foi da ONU, dentro da Itaipu, né? Foi um projeto ali, que até o Joel tem participação nele, que trabalhava a gravidez não intencional, prevenção da gravidez não intencional na adolescência, né? E foi a universidade, envolvendo a universidade, mas com a população. A gente tem também projetos de extensão, que são super importantes também, né? Porque uma universidade, ela tem ensino, pesquisa e extensão, é o nosso tripé. A gente precisa pensar em tudo isso. Então, o que vocês vislumbram para essa questão de pesquisa, ensino e extensão das universidades nesse novo momento, assim? Porque a gente sabe que isso ficou... A gente precisa desconstruir muita coisa com a população. E como é que a gente pode... como é que as universidades vão participar disso de novo, voltar a serem importantes, né? Ter um papel importante nessa... Vou começar, então. Eu acho que desses últimos anos, né, nós tivemos um impacto significativo, que é uma fragilização nos dados para a construção de políticas públicas, certo? Quando veio a pandemia, um dos desafios era qual era o banco de dados, qual era a base de informação para construir esse sistema de distribuição direta de renda que era necessário para aquele, né, e era necessário revisar para aquele momento. E nós perdemos uma parte do que estava sendo construído, né? Então, a primeira questão é essa. Do ponto de vista educacional, a pandemia legou um problema enorme de gap formativo, ligado bastante à educação básica, né? Na educação superior também, mas muito à educação básica, ampliando as distâncias entre quem estava numa condição de maior vulnerabilidade social e de quem estava numa condição de melhores acessos, certo?
Então, nesse momento, eu acho que me preocupa, mas eu faço parte de um grupo de reitores pela democracia também, que a gente faz uma discussão ampla, tem um grupo aí que está no governo de transição, que é justamente colocar esses equipamentos públicos, né, que é uma universidade, que é o ensino superior, à disposição para conseguir alavancar esse processo, a qualidade na educação básica. Tá? Então, por exemplo, a UNILA tem 8 cursos de licenciatura, que é a formação de professores. Então, assim, será que a gente não podia estar mais dentro das escolas públicas? Né? Os nossos estudantes não podiam estar matemática, física, biologia, né? Letras, mais junto aos estudantes, tentando oferecer um contraturno, né? Suprir esse gap. A gente não consegue dar conta dessas distâncias, né? Num período muito curto de tempo. Mas a gente precisa colocar esses equipamentos públicos existentes mais atentos a problemas que são estruturais, né? E isso gera um gap de uma geração. Em termos formativos. Então, esse é um papel, por exemplo, né? Quer dizer, conseguir valorizar os ativos disponíveis que as universidades têm, né? Para colocar à disposição para os desafios nucleares, digamos assim, do desenvolvimento nacional. Esse é um dos eixos que eu espero. E esse é um tema que nós estamos atrasados e precisamos acelerar. Samek, eu dei uma de William Bonner aqui agora, porque eu abri uma garrafinha de água, né? Vocês devem ter... né? Mas não era cerveja, era água mineral, tá? Com gás, né? Vamos falar sobre esse contexto educacional, até que o presidente Lula já falou sobre a educação, a prioridade dessa questão toda que é vital, já falou da UNILA também, enfim, contextualiza para a gente, Samek, essas prioridades, né, desse novo governo e com certeza a questão da educação passa por isso. Olha, a avaliação que eu faço é que nós vamos ter que fazer uma pacificação no país. O país está completamente dividido, uma questão terrível que tomou conta de um processo assim de lavagem cerebral e que você não consegue compreender como é que pessoas de nível superior, pessoas preparadas, você de repente encontra e conversa com médicos e aí houve um negacionismo contra a vacina, contra a ciência, e os caras são bolsonaristas, convictos. Então esse processo de fazer essa pacificação, no meu entendimento, só tem uma forma. O Lula vai ter que ser padrão Mandela. E o padrão Mandela é uma coisa complexa. Esse homem ficou 20 e tantos anos preso, injustiçado, e não ficou com raiva, não ficou com rancor, e chamou todo mundo para fazer uma reconstrução nacional. Eu quero dizer isso porque nós vamos ter que também fazer uma grande reconstrução nacional, e aí envolve uma série de partidos, de forças políticas, e que vamos ter que ter muita inteligência, paciência, mas que eu acredito demais, tanto na experiência do Lula, como principalmente na habilidade dele de saber manejar esses instrumentos. Eu acho que ele começou acertando muito. Primeiro, colocando o processo de fazer toda a transição através de alguém que tinha muita experiência, que não é do Partido dos Trabalhadores, que foi o nosso vice-presidente, 4 vezes governador, 2 vezes prefeito, deputado, que foi o Alckmin, prefeito também da sociedade, que tem uma experiência acumulada para saber transitar nessas águas tão turvas assim. O segundo espaço importantíssimo foi essa agenda internacional. Quer dizer, veja isso, a UNILA tem um contexto fundamental nisso. São sinais. Veja como o mundo estava ávido pela eleição do Lula, que nós viramos párias. Nós exatamente estávamos virando ao contrário do que o mundo quer, do que o mundo pensa. E ele foi tão elogiado, foi recebido com tanta efervescência, demonstrando a possibilidade de nós nos inserirmos rapidamente no contexto internacional. E obedecendo à pauta do milênio, da mudança climática, do cuidado ambiental, do cuidado das pessoas, políticas de integração, através da educação, da saúde, da distribuição de renda. Então são coisas que eu
estou imaginando que vamos correr bem. Mas para que isso aconteça, vamos ter que ter muita paciência. E primeiro começa do partido e do presidente não intervir nas eleições nem da Câmara, nem do Senado, que vai ser uma relação muito conturbada. O segundo espaço, que também foi muito bem colocado, colocar as políticas e selecionar essas que vão ser prioridade no contexto do desenvolvimento social. Aí entra educação, saúde, distribuição de renda, alimentação, que eu acho que vamos ter esse papel fundamental nesse procedimento. Então, e o resto vai ser complexo. Essa política econômica, essa questão de mercado, você veja qualquer informação, qualquer pronunciamento que você faça, olha como isso tudo é entendido. Quer dizer, uma boa vontade que se tinha com o governo, o desgoverno atual, quebrou todas as condições de fonte de renda, fez secreto lá, o orçamento secreto, desviou esses recursos sem prestar conta para ninguém, aparelhou os instrumentos de fiscalização e boa parte nisso passaram o pano. Nós vamos ter que ter um cuidado excepcional no sentido de poder trabalhar direitinho com essas questões todas. E aí eu creio, eu repito, nessa habilidade do presidente, nessa experiência dele, sabendo que vamos ter um Senado muito, muito, muito radicalizado dessas políticas, esse retrocesso político que tivemos, né? Tem aí senadores que acreditam que a Terra é plana, que fica pousando em pé de goiaba lá e acreditando em coisas do outro mundo, e é isso que nós vamos ter que enfrentar. Então vamos ter que ter bastante ousadia, ao mesmo tempo saber trabalhar com todas essas forças políticas no sentido de colocar no trilho de novo do desenvolvimento, da democracia, da recuperação desse atraso social que nós temos, recuperar a política do salário mínimo, eliminar esses retrocessos que ocorreram nesses anos do ponto de vista das conquistas sociais, trabalhistas. Então vamos ter muito trabalho pela frente. Sabe que não tem como a gente não falar de uma preocupação muito grande, que é a questão orçamentária, né? A gente vê aí já uma preocupação antes mesmo do presidente Lula assumir com a PEC, né? Ou seja, que habilidade é essa que o presidente Lula terá que ter para assumir os compromissos que prometeu e fazer um bom governo? Passa pelo orçamento, né? Sem dúvida. Eu acho que o primeiro passo foi bem colocado, porque para poder atender os R$600 que está colocado no programa Bolsa Família, que mudou de nome, mas é o Bolsa Família, só isso vai exigir um recurso na ordem de 170 bilhões de reais e que não cabe no orçamento e, portanto, está se discutindo e parece que está muito bem encaminhado e que o governo, obviamente, queria e tentava de todas as formas tentar fazer um processo em que isso valesse esses programas sociais para os próximos 4 anos de governo. Essa vai ser a primeira grande discussão no Congresso. O Congresso não quer fazer isso valer por 4 anos. Vai ter uma discussão e tomara que se chegue a um bom termo. Mas a atuação do Brasil é muito forte. O Brasil é uma potência muito forte. Nós produzimos o que o mundo precisa. O Lula vai ter uma possibilidade muito grande de ampliar muito nosso comércio internacional, externo, uma boa relação, e com isso os investimentos também virão para cá. E tendo uma política, como foi nos 8 anos do presidente Lula, não teve um ano de déficit fiscal. Ele é muito responsável no ponto de vista de só gastar o que arrecada, mas dá destinação para aqueles que mais precisam e para as políticas públicas inclusivas. Por isso a minha expectativa é muito positiva na área de educação e da saúde e de distribuição de renda e do aumento do salário mínimo para valor de compra. E, ao mesmo tempo, segurar e combater a inflação. Não adianta nada você dar um recurso e, ao mesmo tempo, a inflação tomar pelo outro lado. Então, é dentro dessa conjuntura que nós vamos ter que trabalhar. Mas temos quadros especializados, temos experiência acumulada, temos excelentes administradores
que foram governadores, que foram prefeitos, que já foram ministros. Na academia, temos gente especialista. Então, o Brasil tem jeito. Agora, vamos ter que ter só essa habilidade. Vocês vejam aí que até agora tem aí gente contestando o resultado das eleições, né? Desfiguraram os instrumentos, né? É uma técnica total do fascismo. Você começa a eliminar a democracia através de desmontar o parlamento, desmontar o judiciário, desmontar a política de cultura, de educação. É exatamente o mesmo molde que se adota sempre que o fascismo toma conta. E nós vamos ter que saber trabalhar com isso para poder recuperar a nossa credibilidade, fazer com que a população veja que foi enganada. Vai passar 3 meses de governo, nós não vamos fechar nenhuma igreja, não vai ter nenhum casamento diferente, não vai ter mamadeira, não vai ter... Enfim, as pessoas vão começar a ver, nossa, mas o comunismo não se instalou, não fechou a igreja, não era isso que estavam falando? Para a população mostrar e ver que foi vítima de um fake, que foi muito bem elaborado, bem construído, e aí, com base nisso, eu acredito fielmente nisso, porque o Lula, quando terminou seu governo, terminou com 85% de aprovação. Tamanho foi a eficiência do seu governo. E nós vamos restabelecer isso e voltar a colocar o Brasil no trilho certo do desenvolvimento, com justiça social, e vamos precisar de todos nós aí, e principalmente de muita informação para o público. Por isso a importância de um programa como esse, de um projeto como Orandu, para poder ficar esclarecendo, conversando, dialogando com a opinião pública, no sentido de mostrar que as propostas são sérias, são bem elaboradas e que esse é o caminho que o Brasil tem que seguir. Então, Samek e o Gustavo e o pessoal aqui da mesa, eu gostaria de focar na questão da educação que você colocou, da dificuldade da universidade estar inserido dentro da escola pública. E um dos maiores problemas foi o desafio, né, da área de educação, vai ser a questão da pandemia, porque a pandemia ela trouxe uma sequela muito grande, onde você teve aí 11% das crianças e adolescentes estão fora da escola, né? E muitas das crianças não estão frequentando a escola porque tiveram que trabalhar para sustentar a família. Então esse também é um outro dado que traz o estudo. E a minha preocupação é como que a universidade e como que o governo Lula vai tentar fazer com que possa resolver essa situação. Porque o maior problema da população pobre é que eles não têm acesso à tecnologia, não têm acesso à internet. E essa dificuldade trouxe mais sequela ainda para as pessoas lá da periferia, do pobre mesmo. Essa pessoa que a gente está preocupado. E é isso que o Lula colocou no discurso dele. A preocupação dele de fazer com que a criança tenha condição de chegar em casa, ele ter tomado o café da manhã, ter tomado almoçar e ter jantado. Quer dizer, as crianças estão num nível assim, deplorável. E eu acho que esse governo pegou, acho que é um dos piores problemas sociais, que é a educação, porque se você não investir realmente em educação, não tem como você mudar esse patamar. Então essa é a questão, sabe, Gustavo? Uma parte que nós sentimos, Júlio, e parece muito imaterial, né? Mas é a desmoralização do trabalho na educação, é a desmoralização das universidades enquanto equipamento público, a desmoralização do trabalho com o conhecimento, né? Do resultado da ciência. E isso é sério, né? É muito sério, porque ela afeta não só as expectativas dos jovens em fazerem um ensino superior, né, de se tornarem, quem sabe, pesquisadores, de ingressarem numa carreira, né, que tem às vezes um ciclo de formativo mais longo. Então, esse imaginário, né, que se construiu como legado, ele é muito problemático. A gente tem que restaurar isso de alguma maneira. E a gente precisa restaurar, assim como as respostas, Luciano, à economia precisam mostrar com base na confiança, né? Nós precisamos salientar cada vez mais e melhor o nosso impacto no desenvolvimento regional. Né? E como que esses equipamentos públicos complexos, que agregam conhecimento, que eles fazem de diferença em Foz do Iguaçu, por exemplo? Né? Como que a gente está enfrentando os desafios estruturais do desenvolvimento aqui?
Então, assim, nós temos N programas, projetos de extensão, principalmente nas escolas, tá? Em escolas públicas, não só em Foz do Iguaçu, mas na região, inclusive com formação, tem uma professora que tem um projeto sobre formação de bibliotecas, né? Nós temos um programa que chama residência educacional, em que os alunos vão para ajudar nesses contraturnos, mas a gente precisa expandir isso, a gente precisa fazer isso um processo mais massivo, né? Para fazer com que, e aí a gente vai conseguindo também transitar melhor, né? Tá mais perto. Veja, para uma formação de um professor, nada melhor que, enquanto ele está em formação, começar já a antecipar o seu processo de formação com os estudantes, né, que mais precisam. Então, assim, colocar no centro quem mais precisa. Esse é um primeiro desafio, né? Falava com a Regiane aqui, né? O focar no aluno dentro da universidade é a primeira questão necessária. Mas a segunda é que ele está sempre inserido num contexto, né? Então, veja, aí a gente precisa trabalhar também formação de professores, né? A identificação dessas vulnerabilidades sociais e como que essas diferentes vulnerabilidades sociais podem ser identificadas. Tem algumas que às vezes nós não temos números para conseguir desenhar uma política adequada, né? Vou te dar um tema aqui que comecei a olhar esse tema com atenção para ajudar uma orientação. Que são as crianças, filhas e filhos de pais e mães encarcerados, né? O Brasil passou por um encarceramento em massa, quase 1 milhão de pessoas presas. Como é que ficam essas crianças que buscam uma invisibilidade, às vezes, para não serem mais discriminadas, e que aí, às vezes, além do afeto, às vezes a condição econômica já não era boa, né? O contexto já não era nada favorável, e ela fica ainda mais. Mas a gente não tem número para desenhar essa política pública. A gente precisa de número, a gente precisa de algo que consiga tocar de modo pontual as estruturas. E assim, tem a ver com educação, né? A pessoa, ela não conseguiu se alfabetizar ainda já até com 10 anos. Mas tem todo um contexto que a gente precisa conseguir alcançar esse jovem, essa criança, que vai ter que ser trabalhado, né? E tudo isso, e aí a dificuldade às vezes de entender, né, do público entender, a construção dessas transformações, ela acontece em ciclos que são de décadas, tá? E as pessoas esperam no Jornal Nacional, ou não sei mais quais são as outras, né, grandes referências em termos educacionais, sei lá, na live, né? A pessoa espera na live aquela informação impactante que transformou o mundo a partir de uma notícia a partir de um discurso. Isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade, né? Mas se nós olharmos, a gente fala do SUS, né, Samek? Em 30 anos, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 10 anos. Alguma coisa deu certo nesse processo. E foi muito significativo, né? Então, assim, como é que a gente faz com uma população que hoje está com 215,8 milhões de pessoas, viva 10 anos a mais em média? Muita coisa tem que funcionar. Mas, Gustavo, você não acha que o governo Lula, na gestão dele, ele também pecou em alguns dados, por exemplo, a questão salarial dos profissionais da área, tanto da área de saúde como da área de educação. Da educação foi, assim, assustadora, porque, por exemplo, hoje um professor universitário ganha salários muito aquém, né? Até abaixo do que o Estado paga. Então, essa eu acho que o governo que assumiu agora, ele possa ter um olhar mais focado na questão do salarial do professor, porque não adianta você achar que você vai investir em educação se você lá na ponta você tem um professor, que você precisa do professor, mas você não paga salário adequado, e isso dificulta que haja, por exemplo, eu vejo a universidade, a minha esposa é professora da Faculdade de Medicina, ela recebe um salário como professora para dar aula de medicina, ela dá aula por amor, ganha R$2.400. É um absurdo isso, um professor que dá aula, que vai formar o médico, futuro médico, e ganhar um salário amigo. Aí ela está fazendo doutorado para ver se ela consegue atingir um nível salarial adequado. Então, eu acho que isso o governo Lula pecou muito, e eu espero que esses anos que ele passou, que ele voltou diferente, segundo ele, que ele possa realmente fazer essas mudanças. Porque não adianta você pensar em mudar a educação se você não mudar a questão salarial. Porque passa por aí também.
né? Eu tenho dificuldade de focar em temas que têm a ver com interesses muito pessoais, né? Então talvez assim seja uma pauta um pouco corporativa e aí talvez uma discussão sindical até possa dar mais densidade, e aí tem pessoas muito mais adequadas para discutir essas questões. Mas eu acho que a gente pode tentar contribuir de modo a qualificar próximas gestões, Júlio. Por exemplo, nós tivemos políticas públicas com recursos que poderiam ter sido mais eficientes. Eu acho que isso a gente precisa fazer algumas críticas para ver como que a gente pode otimizar esse empenho, né? Porque quando a gente fala em orçamento público, a gente está falando do dinheiro da população brasileira, né? Que suou, que alguém trabalhou para gerar esse recurso, né? Então, como que a gente pode tornar o gasto desse recurso mais eficiente e tocar onde mais precisa? Então, do ponto de vista do trabalho docente, uma das questões que talvez fosse interessante nós discutirmos é uma reforma administrativa que permitisse, né, nós estarmos mais presentes, às vezes até no mercado, por exemplo. Tá? Então, acho que a gente tem questões aí que a gente poderia discutir que poderiam dar melhor conexão até para o processo formativo e para conectar os nossos alunos com o mercado. Acho que aí são algumas questões que vale a pena nós considerarmos, né? E outra questão eu me lembro uma das questões que mais me chamou a atenção, eu atuei bastante no Ciências Sem Fronteiras. Tá? Antes quando a gente teve a UNILA, teve um programa que chamou Ciências Sem Fronteiras, que tinha uma ideia genial, uma ideia genial, né? Que criou um grande programa de internacionalização do ensino superior no Brasil, pelos canais das ciências exatas, das engenharias e tal. Mas veja, entre a construção dessa ideia e a implementação dela, eu era gestor na Universidade Federal de Pelotas desse programa, né? Eu era assessor internacional da reitoria à época. E entre a ideia e a implementação, às vezes a gente tinha um gap de gasto de recursos e de otimização de tempo dos recursos da universidade, né? Do tempo do aluno, que perdia às vezes, né, a metade do semestre, porque ele não saía no tempo certo, ele ia lá, não fazia. Então, eu acho que essas são as questões que me parece que a gente precisa olhar. A gente teve muitas boas ideias, né? Acho que a gente teve ganhos, eu estava falando aqui com a Josine e a Regiane antes, né, que a gente precisa tentar avaliar, porque já dá décadas para a gente avaliar algumas coisas, né? A primeira eleição, o início foi em 2013, eu circulava muito internacionalmente, o pessoal de fora olhava assim, e agora, com Lula no Brasil, né, questões sociais, questão de direitos humanos, assim, olha, não vai ser nada fácil, vai ser um desafio, as pessoas vão se frustrar, porque não é possível simplesmente fazer tudo o que se quer, assim como esse do governo não conseguiu fazer tudo o que quer, o próximo governo vai ter gigantescos desafios, né? Mas uma questão eu estava avaliando, né? A gente tratava de temas ligados a direitos humanos, a audiência era muito pequena, né? A UNILA abriu uma especialização em direitos humanos na América Latina, teve 616 inscritos, né? Isso é algo inimaginável há 20 anos atrás. Tá? Então, alguma coisa deu certo aí nos processos formativos que nós atuamos. E assim, sim, mas sabes, Júlio, tem uma parte remuneratória que é muito importante, é fundamental, tem acesso à cultura nosso, né? E como é que a gente vai trabalhar com um professor que não tem acesso a condições de cultura e formação? Mas, de outro lado, dizer que é um trabalho decente, né? E que, sinceramente, né, que a gente vai ter uma discussão possível, mas, né, para construir, eu acho que Gustavo, é fundamental. Eu falo da questão da remuneração porque eu vi muitos professores da área de medicina, que é difícil você conseguir professor para dar aula de medicina, né? Eu acho que esse é um gargalo da UNILA. Pessoas exitosas, profissionais excelentes, que deixaram de dar aula porque ele não tinha formação, ele não tinha mestrado nem doutorado. Uhum. E como ele tinha a graduação, o salário dele era R$2.000 e poucos. Então, pessoas assim de nível, né, como vários profissionais da saúde que eu conheço, que eu não quero citar o nome aqui no momento, mas que deixaram a universidade. Eu falei, Júlio, não tem condição. Eu posso fazer por amor, no prejuízo, eu deixei meu consultório e fiquei sem recurso. E eu tenho que botar comida dentro de casa. Então é essa que é a minha preocupação, entendeu? Agora, sabe uma coisa que as pessoas não sabem? Que o curso de medicina da UNILA veio no âmbito do Mais Médicos.
né? As pessoas lembram do Mais Médicos, né, Samek? Como um programa que trouxe, se tu é professor, médicos cubanos e tal. Não, abriu para muitos médicos com formação no exterior, inclusive brasileiros, né? E ampliou o número de vagas de medicina no Brasil. E sabe quando é que começou a formar? Na pandemia. O curso de medicina na Unila começou a entregar profissionais. Foi realmente. Bem quando a pandemia começou. E isso foi excelentes resultado profissionais. do Mais Médico. Isso foi resultado do Mais Médicos. Foi. Né? Que é ampliação, por quê? Porque nos falta médicos. Né? Essa é uma discussão, na verdade, que a gente pode falar aqui o sábado inteiro, né? O dia inteiro, sobre educação, sobre orçamento, sobre tudo, na verdade, né? Só que a gente está encaminhando aí já para o encerramento. E eu não posso deixar de perguntar, né? A pergunta que não quer calar. Samek, a gente vai perguntar e a gente já imagina a sua resposta, né? Mas não tem que perguntar igual. Qual é a sua participação no novo governo? Tem muita especulação aí. É ministro de Minas e Energia? O que é? Luciano, eu sou um inconformado. Eu não consigo viver nesse país com tanta riqueza e ver tanta desigualdade. Isso me faz mal, me machuca, como machuca a todos nós. Vamos ter que ter uma tarefa. Primeira coisa que temos que fazer é eliminar a fome, a miséria. Eu me condoo toda vez que eu enxergo aqui nas ruas das cidades, pessoal com cartaz, com fome, com desemprego. Voltamos de novo a fazer parte do mapa da fome. Isso é uma vergonha absoluta para qualquer um de nós brasileiros. Então temos que tomar imediatamente essas medidas. Segundo, cuidar da nossa casa. Cuidar da nossa casa, que é a nossa terra. Voltar, eliminar essa destruição das nossas matas, das nossas águas, do nosso futuro. Ter cuidado maior com as populações indígenas, com os quilombolas, com as pessoas mais vulneráveis, com os índios. Isso é uma tarefa primeira nossa. Segunda, voltar nesse contexto internacional. Terceira, focar em políticas públicas, voltar da educação e à saúde, geração de emprego, renda e casa e moradia. E isso está sendo cuidado. Acho que foi muito interessante. O professor Gustavo colocou bem essa questão. Quer dizer, nós temos um desafio enorme, mas também já temos muita coisa bem elaborada. O que nós conseguimos ampliar em universidades, em escolas técnicas, e agora temos que focar na educação de base, que é basicamente ligada às prefeituras. E o Lula já falou, a primeira ação dele vai ser reunir com os 26 governadores e do Distrito Federal. Segundo, com todos os prefeitos de capital e, na sequência, com o prefeito das maiores cidades. E o que vai ser a discussão nisso? Obviamente, essa área social. Então, nós vamos ter que recompor muito rapidamente isso e vamos ter que fazer. Minha situação. Eu acabei sendo candidato a vice-governador na chapa do Roberto Requião. E, obviamente, percorremos o Estado numa campanha dificílima. Eu fazia 20 anos que não disputava eleição. Foi excelente, percorri novamente todo o Estado, fiz vários contatos, mas não tem nenhum compromisso, nada acertado com o presidente Lula. Aliás, ele não acertou com ninguém. Ninguém. Quem está falando quem vai ser ministro, vai ser presidente de empresa, vai ser não sei o quê, é fake. Não está nada disso. Tem uma lista, né? Tem uma lista circulando aí. A lista está cheia. E, pessoal, a bolsa de aposta aí está grande. Eu estou preparado para tudo. Volto a dizer, vai ter que ser um programa grande de frente ampla. A disputa por posições, por responsabilidades vai ser ampla. Eu não quero ser empecilho para nada. Quero ajudar nesse contexto. Nós precisamos ter governabilidade. Temos que atrair o máximo de forças no sentido de poder restabelecer a democracia. Só aceitei a função de poder concorrer na chapa de vice porque eu estava vendo que a democracia estava indo para o ralo. E mais 4 anos de um governo que apontava nessa direção, bye-bye universidade, adeus ciência e tecnologia, acabava completamente os cuidados ambientais, enfim, uma destruição total daquilo que a gente acredita no nosso país. Então estamos aí para essa luta, estamos aí disponível e estou aqui como um jogador coringa. Se eu for
escalado por uma função, qualquer que seja, que ache interessante, vamos examinar. Se por acaso tiver que participar só como colaborador, só como ativista, também estou preparado. Estamos aqui disposto a voltar, a poder reconstruir a nossa democracia com todo o empenho que sempre nos caracterizou. Então, assim, já deixa pré-agendado, né? Caso seja escalado, a gente volta a conversar aqui no podcast. Não, é isso aí, vamos participar. Eu tenho muita, absoluta certeza e convicção que vai ser muito importante essa mesa de diálogo todo sábado, poder conversar com as professoras, a nossa querida a Maria Josina, que deu tanta contribuição na área de saúde, fez parte também do nosso conselho na nossa época. Você, Luciano, tem uma participação, um jornalista super respeitado em toda a região, quer dizer, tem muito para contribuir. O Júlio Dias, aí a nossa querida Rejane e o Joel, enfim, poder debater esses assuntos. Temos tanta coisa para conversar relacionada à região trinacional, ao nosso desenvolvimento regional, às políticas públicas, e aí passa a ser um canal importantíssimo para poder ir elaborando essas políticas, discutindo com as pessoas que querem discutir de forma séria e, a partir daí, apontar caminhos para o nosso desenvolvimento. Samek, então a gente já vai encerrando, te agradecer a participação nessa nossa primeira edição, que foi muito especial. A gente tem certeza que na continuidade aí do podcast a gente vai continuar conversando, debatendo, discutindo diversos outros assuntos. E muita sorte aí no que vier para acontecer. Obrigado, Luciano. Eu agradeço demais essa participação. Estamos sempre à disposição e quero parabenizar de novo. Precisamos de muito Erandu. E tem que tomar cuidado, porque tem o Irandu, que aí é 4, né, em Guarani. E Arandu, aí já é sabedoria, conhecimento, e é do que a gente está precisando aí. Um grande abraço a vocês todos, um bom dia, bom início de programa, mas que isso seja bastante exitoso pela frente, e quero deixar aqui meu melhor cumprimento a todos vocês. Maravilha, agradecendo também ao professor Gustavo pela participação, pela colaboração aí nas discussões e debates, que sempre engrandece demais. E a gente com certeza também vai continuar conversando e discutindo essas temáticas educacionais que são tão importantes. Obrigado. Obrigado, Luciano, Rejane, Maria Josina, Joel, Júlio. A última fala do Samek, ele remeteu, sabes que eu sou professor de Direito Internacional no curso de Relações Internacionais. E as relações internacionais estão olhando cada vez mais para cidades, né? Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estão olhando cada vez mais para as cidades. E a União vai ter que ter um diálogo mais afinado com as políticas públicas das cidades. Acho que está aí um outro desafio importante e interessante para nós olharmos. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu acho que nós precisamos qualificar muito o nosso entendimento sobre políticas públicas, sobre os desafios na construção dessas políticas públicas e nas especificidades delas. Certo? Obrigado, Luciano, pela oportunidade. Obrigado mais uma vez e a todo o grupo aqui, né? Joel, Geusina, que está aqui no cantinho, a Rejane, o nosso companheiro aqui, Júlio, enfim, a todos aqui. Então, semana que vem nós estamos de volta e aí sim, com outras temáticas e sempre trazendo o que de importante vai acontecendo. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado.